Chega de dúvidas sobre as principais taquiarritmias. Essa aula é específica para a enfermagem. Eu sou a Mariana. Se você quiser receber conteúdo sobre emergência, se inscreva no meu canal e deixe o seu like. Vamos conhecer então as principais taquiarritmias e essa é a última aula sobre arritmias cardíacas e cuidados de enfermagem. Vamos lá? Agora que vocês já sabem tudo sobre bradiarritmias, vamos para as taquiarritmias. Nas taquiarritmias, vocês vão ver que nós temos mais tipos do que bradiarritmias. Então, nós temos taquicardia sinusal, fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia supraventricular e as taquicardias ventriculares. Nas taquiarritmias, além de identificar se o paciente está estável ou instável, seguindo aqueles 5 critérios, nós vamos também verificar se o eletrocardiograma apresenta a onda QRS larga ou estreita e se o ritmo está regular ou irregular. Mais uma vez, aqui, pessoal, para enfermeiros, emergencistas, que atuam em unidades críticas, é importante sim que se saiba identificar os tipos de taquiarritmias. Do contrário, se você é técnico de enfermagem, se você não domina tanto assim o eletro, até porque para a gente conseguir entender e dominar um bom eletro e saber interpretar, a gente precisa praticar e vivenciar muito aquilo. Se não é a sua prática, você só vai precisar entender essas três características. Se o paciente está estável ou instável, se o QRS está largo ou estreito e se o ritmo é regular ou irregular. E para identificar esses 3 itens é muito mais simples. Vamos lá? Taquicardia sinusal. Então, nesse ritmo, nós temos a onda P, nós temos o complexo QRS e nós temos a onda T de tatu. Porém, o ritmo ele está sinusal, mas ele está muito acelerado, muito rápido. Ou seja, esse paciente está taquicárdico. Então, é um ritmo sinusal apresentando uma taquicardia, tá? Então, se chama taquicardia sinusal. Fibrilação atrial. Pessoal, na fibrilação atrial, os intervalos RR são absolutamente irregulares, então observem aqui os intervalos RR. Olha só, aqui está bem, a distância mais próxima e aqui mais distante. Olha como os intervalos RR são irregulares e a gente não consegue identificar a presença da onda P. Fibrilação nada mais é do que o coração tremulando, tremendo. Repare, nessa onda trêmula. Então, essas são as principais características da fibrilação atrial. Os intervalos RR são irregulares e a gente não consegue identificar uma onda P bem definida. O flutter atrial, ele pode se apresentar com os intervalos RRs de forma regular ou irregular, geralmente regular, tá? Que mais? Ele apresenta as ondas que a gente chama de ondas F, porque parece um dente de serra, dente de serrote, tá? Então, repare que além de parecer um dente de serrote, essas ondas Fs, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho, diferente da fibrilação atrial, que muda muito, Então, as principais características de um flutter atrial são, se tiver regular, já não é uma FA, Porque geralmente flutter atrial a gente pode confundir com FA por essas ondinhas assim. Então, se tiver regular, já descarta FA, é um flutter, tá? O dente de serrote e esses dentes de serrotes muito semelhantes. Diferente também da FA, que não tem dente de serrote e aquelas ondas trêmulas, elas são totalmente regulares umas das outras.
taquicardia supraventricular, que nós chamamos de taquissupra. Nesse ritmo, reparem que os intervalos RR são regulares. O complexo QRS muito estreitinhos, né? E a taquissupra, ela apresenta geralmente esse aspecto. E a gente não consegue identificar a onda P. Então, a taquissupra, ela pode ser confundida, geralmente, com a taquicardia sinusal. Qual que é a grande diferença? A taquicardia sinusal, a gente tem a onda P bem definida, e na taquicardia supraventricular, a gente não tem a onda P definida. Então, as maiores características dessa taquicardia é: não tem onda P bem definida, e os intervalos RR são regulares. Passamos agora para as taquicardias ventriculares. Na taquicardia ventricular, a onda QRS, o complexo QRS, está alargado. Como eu vou saber se ele está alargado? Primeiro, porque ele aparece, tá vendo aqui? Dessa forma, ó, ele não parece mais um triângulo, ele está mais arredondado. E ainda, se você tiver dúvida, é só contar os quadradinhos desse complexo, porque ele vai estar maior do que 3 milímetros, ou seja, esse complexo QRS vai ter mais do que 3 quadradinhos, tá? Aqui a gente chama de taquicardia ventricular monomórfica, porque as ondas se apresentam de modo igual. Diferente desse traçado, que também é uma taquicardia ventricular, mas tá vendo como as ondas se apresentam com amplitudes diferentes? Então, a gente chama de taquicardia ventricular polimórfica, porque elas têm tamanhos muito diferentes umas das outras, tá? Então, lembrando que esse é um ritmo que o paciente pode estar com pulso ou sem pulso. E as intervenções são completamente diferentes. Se o paciente estiver sem pulso, apresentando uma taquicardia ventricular monomórfica ou polimórfica, a prioridade é desfibrilação, chocar esse paciente. E para facilitar ainda mais a identificação em relação às taquicardias, temos esse fluxograma das taquicardias. Então, anotem, copiem, tirem foto, porque vai auxiliar demais no dia a dia de vocês, pensando aí nas taquiarritmias. Então, para o paciente apresentar taquicardia, a frequência cardíaca tem que estar acima de 100, né? Dentro do fluxograma de taquicardias, o QRS estará estreito ou largo. Se o QRS estiver largo, a gente já sabe que se trata de uma taquicardia ventricular, podendo ser monomórfica ou polimórfica, que é quando o QRS está acima de 3 quadradinhos, 3 milímetros. Agora, se o QRS for estreito, o ritmo pode estar regular ou irregular. Se o ritmo estiver regular, com a onda P bem definida, nós temos uma taquicardia sinusal. Agora, se o ritmo estiver regular, com ausência de onda P, a gente tem uma taquissupra. Agora, o ritmo pode estar regular ou irregular, mas se ele tiver aquelas ondas Fs, que são as ondas dentes de serrote, trata-se de um flutter atrial. E se o ritmo estiver irregular, com ausência de onda P, só pode ser uma fibrilação atrial. As intervenções de enfermagem no fluxograma de taquicardia vão depender de 3 itens. Primeiro, se o paciente está estável ou instável dentro daquele mesmo fluxograma, daquelas mesmas sintomatologias que a gente viu na bradicardia, se o ritmo é regular ou irregular e se o QRS está largo ou estreito. São esses 3 itens que irão definir as ações da enfermagem diante de uma taquicardia. Então, reparem que nesse primeiro ritmo, olha só, está regular e o QRS está largo, acima de 3 quadradinhos. É uma taquicardia ventricular
monomórfica, porque as ondas têm o mesmo tamanho. Já nesse daqui, nós temos ritmo regular, a gente tem a onda P, a gente tem QRS e a gente tem a onda T, é um ataque sinusal aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem um QRS regular e estreito, e aqui nós temos o QRS regular e alargado. Aí vai depender se o paciente está estável ou instável, tá bom? Então, vamos entender e vamos conhecer o que nós teremos que fazer enquanto enfermagem diante do fluxograma das taquicardias. E aí, será que meu paciente está estável ou instável? Seguindo aqueles mesmos sinais e sintomas que nós já vimos. Se o paciente está hipotenso, se tem alteração aguda do estado mental, sinais de choque, desconforto torácico isquêmico e insuficiência cardíaca congestiva. E aí, o que a enfermagem precisa fazer? Monitorizar no monitor e no desfibrilador, ofertar oxigênio pensando na saturação alvo do paciente, puncionar acesso venoso calibroso e um eletrocardiograma de 12 derivações. Pessoal, a partir daqui começaremos então a entender as nossas ações diante das taquiarritmias. Se a taquicardia se o paciente estiver estável, com QRS no eletro estreito e regular, a nossa primeira ação será manobra vagal. A manobra vagal pode ser realizada pelo enfermeiro ou pelo médico, né? Então, nós temos dois tipos de manobras vagais. Uma é a massagem do seio carotídeo, que é muito pouco utilizado, principalmente se o paciente for idoso, devido ao risco de rompimento de placas, tá? E a segunda manobra vagal, que é a mais recomendada, a mais utilizada e que pode ser realizada em todos os tipos de paciente, é a manobra valsalva. A gente pede para o paciente soprar uma seringa de 20 ml com bastante força por 15 segundos. Depois que ele assoprou essa seringa, a gente vai elevar rapidamente os membros inferiores. Eu trouxe um vídeo para vocês entenderem melhor. Essa manobra reverte até 25% dos casos de taquicardia estável com QRS estreito e regular. Fizemos a manobra vagal e o paciente não reverteu, a segunda ação da enfermagem, anotem, é a administração de adenosina. Pessoal, importante, a adenosina, ela tem a meia-vida de segundos, ou seja, o tempo de ação dessa droga é muito curto. A gente precisa realizar em torneirinha, então o acesso do paciente tem que estar conectado diretamente na dânula, que é aquela torneirinha. Uma abertura dessa torneirinha vai estar a adenosina, uma ampola, que são 6 mg, e a outra entrada da torneirinha estará uma seringa preenchida com soro fisiológico, com 20 ml de soro fisiológico. A gente realiza a adenosina, em seguida realiza o flush de 20 ml e eleva o braço do paciente, tá? Lembrando que essa medicação, ela causa sensação de morte iminente, porque é um ritmo que está batendo muito acelerado e, de repente, ele vai para um ritmo sinusal. Então, ele tem essa quebra do ritmo acelerado para um ritmo mais lento. E o paciente ele tem a sensação mesmo de morte. Então, precisa comunicar que é normal ele ter uma sensação muito ruim. Não precisa falar que ele vai ter sensação de morte, mas é importante comunicar que essa medicação causa uma sensação muito ruim, para ele entender que está tudo bem, tá? Na maioria dos casos, é o suficiente. Ah, outro ponto. Lembra que o paciente vai estar monitorizado no desfibrilador? Já roda esse eletro da reversão da TAC supra para TAC sinusal. A equipe médica, a equipe multi vai te dar um abraço se você lembrar disso, porque é importante ter isso registrado e muitas vezes a gente esquece, tá? Bom,
Fizemos então a adenosina certinho na torneirinha e o paciente não reverteu. Podemos repetir a adenosina, tá? Mais 6 miligramas, ou seja, o máximo de adenosina são 12 miligramas. Da mesma forma, comunicar ao paciente, realizar na torneirinha, porque a meia-vida dessa droga é muito curta, tá? Não reverteu, é difícil, mas pode acontecer. Aí o médico vai pedir um beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio, que são as drogas mais utilizadas, que é o metoprolol, 5 miligramas, para realizar muito lento, ou seja, é 1 miligrama, 1 ml por 1 miligrama por minuto, tá? Então a gente realiza muito lentinho o metoprolol, senão o paciente pode apresentar tórax instável, tá? Podendo repetir essa medicação até 3 vezes, ou diltiazem, 20 miligramas, podendo ser repetida 2 vezes. E aí vai aguardar e chamar o especialista, tá? Então, olha só como tudo fica muito mais claro quando a gente entende o que a gente precisa fazer a depender da taquiarritmia. A gente já vai perguntando, doutor, posso preparar isso? Quero isso? A equipe vai ganhando confiança, você vai ganhando segurança, né, no seu dia a dia e fica um atendimento muito incrível, certo? Vamos para o próximo tipo de taquiarritmia, então. Antes de seguirmos, vou mostrar a manobra de Valsalva, aquela que eu falei para vocês, onde o paciente assopra a seringa de 20 ml, depois eleva os membros inferiores. Olho no monitor, porque vocês vão entender como isso acontece e que essa reversão fica muito visível. Primeiro a gente vai colocar uma seringa de 10. A ideia é tentar empurrar o leite enquanto está soprando por mais ou menos 15 segundos. E aí a gente deita o paciente e eleva os membros na mesma hora. Olha lá, ele assopra a seringa por 15 segundos, pode ser uma seringa de 10 ou 20 ml, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, e olha como é rápido. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Elevou os membros inferiores, precisa de ajuda, né, da equipe. E olha só a reversão da TAC supra para uma taquicardia sinusal. Olha só que legal, 25% dos pacientes respondem a essa manobra. Agora, se o paciente estiver estável e o QRS largo e irregular, ou seja, uma taquicardia ventricular monomórfica, a droga realizada é a amiodarona. A amiodarona, 150 mg, lembrando que ela precipita em soro fisiológico, então a gente precisa realizar em soro glicosado, 100 ml, num tempo de 10 minutos. Olha só como é importante, né, a gente conhecer o fluxograma das taquiarritmias. Claro que todas essas medicações serão feitas após ordem médica, tá bom? E se, de repente, durante o preparo dessa droga, o paciente evoluir por uma inconsciência e se ele não estiver pulso, ou seja, evoluir para uma parada cardiorrespiratória, lembra que a taquicardia ventricular no paciente sem pulso, o tratamento é choque, desfibrilação. Pessoal, agora, se o paciente estiver em taquicardia instável, ou seja, com aqueles 5 sinais que nós já vimos, independe se o QRS está largo, está estreito, regular ou irregular. Não atrasem, é cardioversão sincronizada. Eu vou mostrar como faz essa cardioversão sincronizada. E nós temos um mnemônico para lembrar o que precisa ser realizado, que é a palavra Osasco. O
Quem aí é de Osasco vai se lembrar bem da TAC instável, tá? Então, o que é esse Osasco? O de orientar o paciente. Por que orientar? Comunicar o que será realizado, porque o paciente já vai estar assustado, né? Ele precisará ser sedado, que é o S do Osasco, é de sedar. Por que sedar? De novo, porque é um choque no tórax, dói. Precisa realizar uma sedanalgesia nesse paciente. Não façam cardioversão sincronizada sem sedar e sem realizar uma analgesia adequada nesse paciente, tá? Claro, tudo isso após ordem médica, mas é bom, às vezes o médico é recém-formado, tá nervoso, não conhece, a gente vai relembrando, doutor, o que o senhor vai querer de sedação, tá? Então dá aquele toque amigo, a gente pode fazer isso. O A do Osasco é ambusar, porque se vai sedar esse paciente, é interessante que tenha em mãos um ambu, porque esse paciente pode evoluir por uma insuficiência respiratória, tá? Então, A de ambusar, para se lembrar que o ambu precisa estar ali do lado. O S é de sincronizar. Então, a gente precisa lembrar que lá no aparelho de desfibrilação tem a palavrinha sync. Em todos os aparelhos tem, tá? A gente precisa clicar nessa tela sync, porque senão ao invés de cardioverter, nós estaremos desfibrilando, tá? Então, o S é para não esquecer de sincronizar. Chocar, o C do Osasco, o último C é de chocar, né? Cardioverter. E o E de observar. Por que observar? Observar o quê? Porque esse paciente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e ao invés de cardioverter, você precisa desfibrilar. E aí vai precisar mudar lá no monitor, tá? Então é o de observar esse paciente. Geralmente iniciamos com uma carga de 100 joules, tá? Então o enfermeiro geralmente que programa, saiba disso, mas sempre pergunte ao médico, né? Se o paciente, se não for reversível essa taquicardia instável, podemos aumentar a carga, né, de 100 para 150 e por aí vai até esse paciente ser revertido, tá? Se mesmo assim não funcionar, podemos realizar medicação antiarrítmica e sempre chamar e consultar um especialista. Meu Deus, cardioversão sincronizada, como que realiza isso? Pessoal, lembra as pás lá do marca-passo? As mesmas pás que realizam o marca-passo transcutâneo são as mesmas pás que realizam a cardioversão, tá? Então, a gente vai colocar as pás no tórax do paciente, ligando as pás lá no aparelho de desfibrilar. Nós vamos apertar a tecla sync. E o que essa tecla sync faz? Só um equipamento altamente tecnológico é capaz de chocar exatamente na onda R, porque é isso que a gente precisa, tá? Por isso que a gente fala cardioverter e por isso que sincroniza, para o choque acontecer exatamente aqui no topo da onda R. E lembrando que antes de a gente coloca lá no sync e antes de realizar essa cardioversão, antes de apertar lá o botão de chocar, precisa sedar, precisa orientar esse paciente, certo? Então, é assim que é realizada a cardioversão sincronizada em todos os casos de taquicardia instável. Chegamos ao fim da última aula sobre as principais arritmias cardíacas. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Deixe aqui no comentário o que vocês acharam dessa aula e me sigam também no Instagram, mariana.amarelo. Até lá!